A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Pronto para mais uma aula da nossa escola bíblica, terceiro módulo, Espírito Santo. Com a segunda aula, hoje o tema é transformação. Vamos orar? Senhor, obrigado por mais uma oportunidade de falarmos da Tua palavra. Sim, Senhor, do Seu santo evangelho, Senhor, das boas novas que o Senhor tem para nós. Obrigado, Pai, que a gente consiga se livrar de tudo aquilo que o mundo plantou no nosso coração, de todo o peso, toda a amargura, tristeza, preocupação, e que limpo, Senhor, de mente e coração consigamos absorver tudo aquilo que o Senhor vai falar para a gente nessa aula, para a sua honra e glória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, tema Espírito Santo, está aí na sua tela, o tema 3, né, o módulo 3, falando sobre Espírito Santo. Versículo base deste módulo é: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, presta atenção no que você está valorizando. Lembrando do módulo anterior de valores cristãos, dê valor ao Espírito Santo de Deus. Ele está aí dentro de você. Glória a Deus. Então, as 4 aulas, aula 1, que é o Espírito Santo, falamos na aula passada. Aula de hoje, transformação. Aula que vem, edificação e capacitação. E aula 4, plenitude. Glória a Deus. Amém. Hoje, então, transformação. Transformação na primeira tela aqui hoje. O Espírito Santo mostra o seu real valor. Algo que também a gente falou na última aula, mas queria ler com vocês também 1 Coríntios 3, 16, 17. Enche a tela, que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que Deus, o Espírito de Deus, habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amém? Olha que forte. Né? O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, está claríssimo. Né? E a Bíblia ainda pergunta: você não sabe disso? Como falamos no final da aula passada, sim, somos templo do Espírito Santo de Deus. E aqui 1 Coríntios 3 confirma isso mais uma vez. Se alguém destruir o templo de Deus, ou seja, se alguém te atacar, se alguém fizer alguma coisa contra você, não contra-ataque, né? Não use de palavras de baixo calão, não use de sentimentos de raiva, rancor, mágoa, não use de palavras torpes, né? Porque a Bíblia nos fala que Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ou seja, o templo de Deus é santo, tem que buscar a santificação. Não suje, não bagunce o templo de Deus, né? Não bagunce sua mente, não bagunce o seu coração, não suje sua mente, não suje o seu coração, porque o templo de Deus é santo. E o que é santo é limpo. Tá? Então entenda isso. E se alguém se levantar contra você, é Deus quem se levanta contra aquela pessoa. Então, continue sendo templo. É isso que eu te peço, amém? Continue sendo templo do Espírito Santo e mantenha o templo limpo, né, puro. Procure a santificação o tempo todo. Quero falar com você hoje sobre uma história que está aqui em 1 Coríntios capítulo 3. Não, desculpa, 1 Coríntios capítulo 3 foi o que eu li. Em João capítulo 3, onde Jesus ali encontra Nicodemos. Nicodemos, assim, vamos dizer, um doutor da lei também naquele tempo, e sabia muito das Escrituras e ficava sempre balançado assim com Jesus. Ele não era duro como os outros, mas ele tinha uma sensibilidade a Jesus, e ao mesmo tempo que tinha uma sensibilidade, tinha uma certa resistência também a Jesus, porque ele muitas vezes não acreditava realmente que o Senhor e Salvador dele estava na frente, mas por muitas vezes conversou com Jesus, e eu quero citar uma conversa de Nicodemos com Jesus, que está em João capítulo 3, de 1 a 8. Enche a tela, leia comigo. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, ou seja, ele foi ter ali meio que escondido dos outros, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito necessário vos é nascer de novo.
O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Nicodemos ali sabia que ele estava falando com alguém muito especial. E Jesus ali na frente dele pede realmente que exista um novo nascimento no homem. Ele pede assim que, embora o homem seja imagem e semelhança de Deus, esta semelhança de Deus cada vez mais se distancia. E Deus mandou Jesus ao mundo para que esse elo fosse reestabelecido. E Jesus veio como homem na terra, fez o que todos nós sabemos que fez, continua fazendo, mas morreu na cruz, foi assunto aos céus e agora diz que está conosco todos os dias. Eis que estarei convosco todos os dias. Eu creio que Jesus está conosco, inclusive, claro, neste momento de aula, Jesus está conosco, mas deixou dentro de nós o Espírito Santo. Então é necessário este novo nascimento, que a gente nasça do Espírito, porque muitos espíritos foram entregues a seres humanos, a templos, e realmente, como a gente falou na aula passada, não são valorizados. Então é necessário uma transformação. Até escrevi aqui na tela, do que Jesus está falando? De transformação. Jesus está falando para Nicodemos, é necessária uma transformação. Por isso é o tema da aula de hoje. Não dá para, muitas vezes, nascer e ficar do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas. Nós temos que entender quem é o nosso Senhor e Salvador, entender qual é o nosso papel nessa terra. Nós representamos um reino nessa terra. E como representamos um reino nessa terra diante de tanta maldade, diante de tanto julgamento, diante de tanta opressão, diante de tantas notícias e manchetes ruins? Nós representamos um reino a partir do momento que afloramos o Espírito Santo, somos transformados pelo Espírito Santo. Aprendemos na aula passada que o Espírito Santo é um grande professor, mas se não estivermos dispostos a aprender com o professor, não vamos aprender. Assim também é na escola, na faculdade, onde a gente faz um curso para aprender. Se a gente realmente não estiver disposto a aprender, a absorver o conteúdo, a gente não vai aprender, vai repetir de ano e as coisas serão difíceis. Então, que a gente aprenda com o nosso principal professor, que é o Espírito Santo de Deus. E Jesus está falando, é necessário nascer de novo. Como o ato do batismo, por exemplo, onde nós batizamos mergulhando nas águas. Então, mergulhando nas águas morre, é como se fosse um sepultamento do antigo homem e o nascimento de um novo homem. Então, é necessário que a gente nasça de novo, inclusive neste gesto, neste símbolo que é o batismo, é necessário sim que a gente consiga ser imitador de Cristo em tudo, inclusive nisto, inclusive no batismo. Então, é necessário nascer de novo, mais do que um gesto humano, um gesto espiritual, que a alma esteja aberta e aflorada ao Espírito Santo de Deus. É isso que ele fala para Nicodemos, nasça de novo e a carne não vai ter mais poder. Quem é nascido da carne é carne, como Jesus fala aqui. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Eu, que falo aqui nesta aula para vocês, já fui carne durante muito tempo, mas o amor de Deus me alcançou, a misericórdia, a graça dele me alcançou e me alcança até hoje. E eu entendi que eu tinha que nascer de novo. Eu tinha que ser realmente a criatura que Deus esperava, esperava que eu fosse. E Deus me deu essa oportunidade de segui-lo, e entendê-lo cada vez mais. E quando aflorei, dei liberdade ao Espírito Santo de Deus, comecei a entender coisas, comecei a enfrentar coisas de maneira diferente, comecei a encarar situações de maneira diferente, porque o Espírito Santo faz isso conosco. Quem é do Espírito encara de maneira espiritual as coisas, os levantes, as bênçãos. A gente reconhece Jesus mais fácil no nosso dia a dia, e é isso que Jesus está falando para Nicodemos aqui. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer de novo. Então ele até fala aqui no último versículo, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. A gente sente o vento muitas vezes e não sabe de onde onde ele começou e onde ele vai terminar. Isso que Jesus está falando, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Simplesmente você vai sentir que as coisas estão acontecendo. Sentir que Jesus está ali, sentir a presença dele assim. Não necessariamente precisa saber de onde veio e onde vai terminar, sabendo e sentindo que ele está ali, para nós é o suficiente. Amém? Glória a Deus. Hoje a gente tem bastante texto, então vou ler outro com você aqui, porque é maravilhoso a gente entender o que Deus colocou dentro da gente. Queria ler com você agora Romanos 1, de 1 a 11, que é outro texto maravilhoso, que diz assim: portanto agora,
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então volta para mim antes de continuar lendo. Se você nasceu de novo, como a gente falou aqui na passagem de Nicodemos, então Jesus ali exortava Nicodemos a entender realmente quem ele era e nascer de novo, né? Ter essa nova vida, abrir o seu coração para Cristo, né? Aflorar o Espírito Santo de Deus. E se você hoje vive segundo o Espírito, né? Que não andam segundo a carne, você hoje anda segundo o Espírito, não há condenação sobre a sua vida. Né? Se você realmente honra o Senhor em tudo que você faz, em tudo que você pensa, né? Em tudo que você fala, não há condenação para você. É isso que a Bíblia fala. O mundo pode te condenar, pode rir de você, pode achar que você está fazendo coisa errada, mas não está. Se você está nos caminhos do Senhor, deixa o mundo te condenar, porque Jesus não te condena. Vamos aqui, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém, igreja? Nos livrou, nos limpou, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. Glória a Deus! Jesus levou, me limpou e te limpou. Nós não tínhamos condição, mas Ele fez isso para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha como a Bíblia enfatiza isso. Como estamos andando, deixa o Espírito aflorar em você, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Presta atenção, igreja, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Fala a verdade, volta para mim. Hoje você vive mais em paz, não vive? Você que aceitou a Cristo, porque o Espírito Santo de Deus atesta em você as maravilhas do Senhor, mesmo em meio a tribulações. Tribulações vêm e vão, mas Jesus permanece. E Ele é o dono da vitória na nossa vida, igreja. Glória a Deus. Mas a inclinação para a carne é morte. Morte, ou seja, vamos fazer as coisas da carne, vamos deixar realmente a carne aflorar, vamos brigar, discutir, falar coisas que não honram a Deus, vamos fazer o que está sob a nossa vontade, não sob a vontade de Deus. Isto é morte para nós, né? Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Que você viva realmente a vida, porque tem gente que não vive, tem gente que vive como um zumbi, está vivo, mas parece que está morto, porque só vive com preocupações, problemas, vive estressado. Isso não é vida, né? Você foi feito para viver realmente e viver em paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Eu não quero ser inimigo de Deus, eu sei que você que assiste essa aula também não, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Presta atenção, igreja. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pois vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Glória a Deus. Olha que lindo esse texto, Romanos 8, de 1 a 11. Né? O corpo está morto por causa do pecado, a Bíblia diz, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, a importância de você valorizar o presente, como a gente falou na aula passada, o presente que Deus nos deu. O Espírito Santo nos dá discernimento, nos ensina, nos fortalece, e mais do que esse pacote todo, o Espírito Santo faz com que vivamos uma vida em Cristo. Se você quer resumir tudo isso, o que o Espírito Santo faz por nós, ele faz com que a gente viva uma vida em Cristo. Então ouça-o, obedeça ao professor mais uma vez e viva uma vida em Cristo. É isso, é por isso que é como uma bússola, né, dentro de nós, o Espírito Santo. Para onde vamos? O que devemos fazer? A bússola, né, o instrumento físico, bússola, nos orienta. Né? Quando estamos perdidos, ele nos orienta, ele nos dá escape, ele nos dá direção. É isso que a bússola fisicamente faz ao ser humano. O Espírito Santo faz a mesma coisa conosco. Por isso a Bíblia insiste. Você vê Jesus insistindo com Nicodemos ali, mostrando para ele
como deveria ser. Você vê Romanos de 1 a 11, aqui a gente lendo esses poucos versículos, a importância de não se viver na carne, porque o mundo vai insistir, as situações mundanas vão insistir para que a gente viva na carne. Mas não, a gente tem que discernir isso e falar, olha, realmente essa é uma cilada, essa é uma tentação, essa é uma provocação mundana para que eu desonre a Deus, mas eu não vou desonrar. Esse discernimento só vem do Espírito Santo. Essa bússola viva que está dentro de nós chama-se Espírito Santo e nos dá direção constante. Né? É uma bússola que não falha. Ela nos dá direção constante. Então, quanto mais a gente entender, valorizar, né, tiver intimidade com o Senhor, mais nós vamos entender os caminhos, os locais que devemos frequentar, as palavras que saem da nossa boca, as reações e situações diversas do nosso dia a dia, o Espírito Santo de Deus, né, nos falará. E a Bíblia diz no último aqui, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita dentro da gente aqui, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Amém? Como eu gosto de falar para nós, não tem fim, né? Como Jesus diz também no Evangelho de João, aquele que crê em mim mesmo que morra, viverá. Então, dê valor, valorize o Espírito Santo de Deus, que para nós, para a glória de Deus, não tem fim, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Versículo aqui de Gálatas, alguns versículos de Gálatas também, que fala lindamente sobre esse assunto. Gálatas capítulo 5, de 16 a 25, que diz assim, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, anda em espírito, aflora o espírito, que aquelas tentações, a vontade da carne, elas não vão ser cumpridas. E Deus quer que você cumpra o espírito ou a carne? Deus quer que você cumpra a vontade do espírito. Então, quanto mais você andar em espírito, a Bíblia nos fala, menos vontade de fazer as coisas da carne você vai ter vontade de fazer. Amém? Glória a Deus. Vamos à sequência? Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Ou seja, é uma briga, igreja. É uma briga, mas você sabe quem vence, não sabe? E esses opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Amém? Acabei de falar isso no primeiro versículo. É uma briga entre carne e espírito, mas se você deixar o espírito aflorado, é o espírito que vai vencer. A carne não vai vencer. Não vai vencer, não vai vencer. Em nome de Jesus, é o Espírito Santo de Deus que manda nas nossas vidas. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Glória a Deus. As regras mundanas, se a regra mundana também coincidir em cumprir, em honrar a palavra de Deus, amém, glória a Deus, mas não é pela lei, a lei maior é o que o Espírito Santo de Deus guia em nós. Porque mas pastor, então eu vou seguir ao Senhor e não vou pagar minhas contas, não faça isso, não vou pagar meus impostos, não faça isso. Jesus fala que dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, ou seja, pague os tributos, mas também faça para Deus. Então não use a desculpa da palavra de Deus para não fazer coisas mundanas, coisas que nós, como cidadãos, devemos fazer. A gente cumpre, paga as nossas contas, paga os nossos impostos, mas o que vale mais na nossa vida é a lei de Deus. Glória a Deus. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tá claro? Não se mistura com o mundo, a água não se mistura com o óleo. E somos ungidos com o óleo do Senhor. Então, toma cuidado onde você pisa a planta dos pés, o local que você está frequentando, as pessoas que te cercam. É isso que a Bíblia está falando, as atitudes que você vem tomando têm que ser guiadas pelo Espírito Santo. E essas que foram citadas não são. Não tem como justificar isso. Não tem como justificar esse tipo de coisa. A Bíblia diz, se afaste disso. E a Bíblia completa aqui com um versículo lindo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Se você estiver fazendo essas coisas, não há lei que justifique algo contra isso. Lembra, fruto do Espírito é um fruto e vários gomos. Um fruto só, se alimente deste fruto.
E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Mas minha tentação, meu vício, mas eu gostava tanto de fazer. E você vai se livrando disso, Deus vai te limpando e você vai se livrando disso. Né? Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Fica com este versículo, Gálatas 5:25. E se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não dá para falar para os outros que você vive em espírito se você não anda em espírito. Você tem que andar, suas atitudes têm que provar que você anda em espírito, muito mais do que você falar com palavras que você anda em espírito. Suas atitudes, seu comportamento mundano tem que mostrar para os outros. As pessoas, muitas vezes, quando a gente se converte, aceita Cristo, começa a mudar, a ser transformado, as pessoas criticam, né, começam a imputar os pecados que a gente fazia, lembrar de coisas ruins que a gente fez, mas Jesus já nos limpou. Não saia do lugar que Deus te colocou, né? Se vivemos em espírito, andamos também em espírito. É assim que a gente anda, com essa bússola perfeita, que é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Vamos para o próximo. Filipenses 4, de 11 a 13. São versículos bem famosos aqui. Tenho certeza que você já leu ou já ouviu muito, mas eu quero ler com você hoje aqui para reforçar muitas coisas. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Oh, glória a Deus! Não é lindo demais isso que Paulo fala? Coisa mais linda é entender, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Você está contente com o que você tem? Ou você fica sempre pensando que realmente você pode ter mais? Você vive, como eu gosto de falar, vive o presente, vive esse presente de Deus que é o presente. Analisa agora, você assistindo essa aula, ao seu redor, você é contente com o que você tem? Você está feliz com o que você tem? Porque Paulo aqui fala, aprendi a contentar-me com o que tenho. Não importa se eu tenho mais ou menos, mas naquele momento, com mais ou com menos, eu aprendi a estar contente, é isso que ele fala. A alegria, né, como foi falado no versículo base deste modo, né, a alegria, né, no Espírito Santo, ou seja, ele está alegre, independente do que o mundo imputa a ele naquele momento, ele está feliz, ele está alegre. E você e eu, como estamos hoje? Felizes? Felizes de verdade? Né? Porque ele fala que sei estar abatido, sei também ter abundância. Se alguma situação estiver abatido, amém. Eu já aprendi a passar por isso, a viver desta maneira, a ter abundância também, porque Cristo está comigo, o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. Como é que eu vou estar triste? É isso que Paulo está falando, né? Ter abundância, como padecer, ter fome ou ter fartura, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quem falou pra gente que ia deixar o Consolador, o Espírito Santo aqui dentro da gente, como templo dele? Cristo falou. Então posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, em todos os momentos. Cristo não nos abandona, o Espírito Santo Deus dentro da gente, Deus cuidando de tudo a todo momento. Por que vamos reclamar, igreja? O que Deus não pode fazer? A gente muitas vezes se cansa pela força do nosso braço, e se a gente tivesse realmente orado, jejuado, clamado, adorado, Cristo já tinha feito. Que a gente aprenda a lidar com as coisas mundanas. A lidar realmente é passar o Espírito Santo de Deus acima delas. E não agir pela carne, mas agir pelo Espírito. É isso que a Bíblia nos pede hoje. Transformação. Se não formos transformados, não vamos entender, não vamos viver. Então, aceita essa transformação. Haja daqui para frente dessa aula, mostre que você realmente é transformado e haja pelo Espírito e não pela carne. É isso que a Bíblia nos pede. Por vários textos, eu trouxe vários hoje aqui, não contei uma história só de um trecho da Bíblia, não. Várias vezes na Bíblia no Novo Testamento fala do Espírito Santo, aflorar em Espírito, andar em Espírito. Ou seja, a Bíblia nos pede, gente, uma transformação. Né? A Bíblia também nos pede para a gente não se conformar com esse mundo, mas para serem transformados. Ou seja, o poder da palavra de Deus tem que nos transformar realmente, ou seja, ultrapassar, que o Espírito ultrapasse a carne. É isso que a Bíblia nos pede, é esse nível de transformação que a Bíblia nos pede. Se a gente ainda continua sendo uma pessoa amarga, estressada, que machuca o coração dos outros, não somos transformados.
podemos até ter aceitado a Cristo, mas não entendemos o que é essa aceitação. Cristo quer nos transformar, e algo precioso dentro de você está aí agora enquanto você assiste essa aula. O Espírito Santo de Deus. Então, deixe essa transformação fazer parte da sua vida daqui para frente. Seja hoje, eu e você, que sejamos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Que Ele nos transforme e que a gente consiga viver de maneira mais leve, mais feliz. Não são recursos mundanos, é a mão de Deus sobre a nossa vida, é o provedor, é Deus na nossa vida que provê tudo que a gente tem. Então, glorifica, agradeça, seja mais grato. Quer mostrar que o Espírito Santo de Deus te transformou? Seja mais grato, ame mais, sorria mais, viva mais feliz. E não de maneira forçada, de maneira natural, porque o Espírito Santo de Deus é transformador. Posso todas as coisas, podemos, igreja, em nome de Jesus, todas as coisas em Cristo, que nos fortalece. Eu até escrevi aqui, em azul embaixo, o que esses versículos nos mostram. Nos mostram uma pessoa transformada. Paulo estava transformado, totalmente transformado. Para citar o que ele citou, mostra que é uma pessoa totalmente transformada. Espírito Santo de Deus, aflorado. É isso que esse trecho de Filipenses nos mostra. Tá? Espero que eu e você também a gente esteja nesse mesmo nível, feliz, simplesmente feliz, se um dia com mais, um dia com menos, simplesmente feliz, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, e podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Glória a Deus. Última passagem de hoje, Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, que diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Olha que lindo esse versículo. A Bíblia diz que nós fomos selados. Talvez quem esteja assistindo essa aula nem lembra o que é um selo de carta, vai? Eu lembro. A gente comprava o selo, e o selo era realmente a garantia de que aquela carta iria chegar ao destino. Você tinha que preencher os dados ali, mas sem o selo ela não seria despachada, sem o selo ela não chegaria ao destino. Mas nós fomos selados, sabe o que significa? Você já tem a marca de quem vai chegar. Você já tem a marca de quem vai chegar. Agora, você já preencheu os dados aí na carta, porque o selo já é a garantia de que a carta vai chegar, mas se não tiver preenchido os dados na carta, a carta não vai chegar porque não sabe quem mandou nem para onde vai. Você está fazendo a sua parte, está mostrando ao mundo quais são os seus novos dados agora, porque selado eu e você já fomos, o qual é o penhor da nossa herança, ou seja, é a garantia da herança. Nós somos herdeiros, co-herdeiros de Cristo, a Bíblia diz. Existe uma garantia, este selo que está dentro de nós, valiosíssimo dentro de nós, que chama Espírito Santo de Deus, é a garantia da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, ou seja, já está preparado, já estamos selados, Deus disse, já é de vocês, para louvor da sua glória. Então eu peço, seja realmente, verdadeiramente transformado pelo Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, mas eu ando sofrendo perseguições, eu estou atribulado, tem ondas altas vindo para cima de mim. Peço a você, ore ao Senhor, Ele vai acalmar o teu coração, Ele vai acalmar a tempestade. Aflore o Espírito Santo. Quantas vezes você já reclamou dessa situação que você está vivendo? Talvez seja mais fácil ou melhor daqui para frente silenciar mais reclamações. Talvez não, com certeza. Silenciar todas as reclamações e começar a adorar em momentos de tribulação, de dificuldade. E você vai sentir uma presença, eu garanto para você, em nome de Jesus, uma presença que talvez você nunca tenha sentido ou faz tempo que você não sente. Esse é o Espírito Santo de Deus falando com você, acalmando o teu coração e mais do que isso, te dando direção e solucionando toda essa tribulação. Mostra realmente, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, igreja? Encerramos esta aula de hoje com nossa aplicação prática. Vamos lá, enche a tela. Não duvide do que Deus pode fazer. Amém? Porque quando a gente vive na carne,
a gente costuma duvidar que Deus é capaz de fazer. A gente quer agir pelos nossos braços, mas quando o Espírito Santo de Deus aflora, você não duvida daquilo que Deus pode fazer. Deus pode curar, restaurar, derramar, abrir portas onde só tem muro, derrubar muralhas. Deus faz o extraordinário. Creia, não duvide do que Deus pode fazer. Amém? Vamos aplicar isso praticamente? Chega de dúvida. Segundo, pense mais nas coisas do céu. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus vai mostrar isso para você, o quanto é maravilhoso pensar nas coisas de cima. Vivemos milagres diariamente, livramentos, o que Deus tem preparado para nós é extraordinário, mas sempre preocupados a gente está com as coisas da terra, com os recursos mundanos, humanos. Não, pense mais nas coisas do céu, seja feliz de verdade. Já existe um reino preparado, mas seja realmente transformado para viver tudo isso. E não pensa que você vai viver as coisas de Deus só lá na glória, não. Nós já vivemos as coisas de Deus, então pense mais nas coisas do céu. E terceiro item de hoje, se limpe de sentimentos carnais. Esse é o último pedido que eu faço nessa aula de hoje. Se limpe de sentimentos carnais. Que Deus limpe o meu e o seu coração hoje de mágoa, rancor, dentre outras coisas que a gente vem sentindo, de preocupações. Porque nem sempre é só uma mágoa, um rancor, uma tristeza. Às vezes é uma preocupação, é uma dúvida. Será que Deus vai fazer? Será que realmente eu sou capaz? Então, que Deus hoje realmente te fortaleça, te renove com essa mensagem dessa aula de hoje, e que você se limpe de sentimentos carnais. Eles só vão atrapalhar o aflorar do Espírito Santo de Deus. Então, que em nome de Jesus, que você que está assistindo essa aula comigo aqui, que a gente seja limpo, sejamos limpos de todo sentimento carnal. Em nome de Jesus, que Deus nos limpe neste momento agora, que a gente realmente consiga ser totalmente transformado, que Deus consiga nos encher sem encontrar vasos sujos para Ele, não, que Ele nos limpe e consiga encher realmente daquilo que é dele, transbordar daquilo que é dele. Se transforme, seja realmente transformado, aflore o Espírito Santo de Deus através das suas mãos. No nome santo de Jesus, pessoas serão curadas. Através das suas mãos, no nome santo de Jesus, casamentos serão restaurados. Em nome de Jesus, através da tua vida, com o Espírito Santo de Deus aflorado, pessoas entenderão e aceitarão a Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Amém? Nós somos transformados e por isso temos que, através do nome de Jesus, transformar outras vidas. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração e grandes coisas aconteçam, grandes caminhos sejam abertos. Grandes talentos sejam multiplicados, como diz a Bíblia, para a honra e glória sempre dele. Amém, igreja? Glória a Deus. Até a aula que vem, falando sobre, deixa eu recapitular aqui, falando sobre edificação e capacitação no Espírito Santo de Deus. Amém? Um beijo no teu coração. Até segunda que vem. Deus te abençoe.